Salve, estamos no ar, podcast Desobediência Sonora, edição 87. Nessa edição eu tenho o prazer de anunciar a entrevista com o coletivo Fenixo Nigra, lá de Campinas. Essa edição foi gravada no dia 11 de outubro em Campinas, no Estação Cultura, no 14º Expressões Anarquistas. E para acessar todo o conteúdo de Desobediência Sonora, desobedienciasonora.milharal.org e também pelo Face e pelo Twitter. Sin fronteras, sin banderas, sin riqueza y sin pobreza, yo así quiero beber. Sin banderas, un mundo sin riqueza, un mundo sin pobreza, militares poderosos, policías religiosos, déjenme vivir así. Un mundo gobernado, un mundo controlado, un mundo dividido, tienen en sus manos con mil razas, mil colores, mil gobiernos, mil naciones, no quiero vivir así. No me interesa escuchar, no me interesa sentir y ya no hay más nada que hablar. No me interesa tus palabras, tus acciones, tu discurso, tus traiciones. No quiero vivir así. No te interesa ayudar, no te interesa servir. Por el petróleo matás, por ambiciones vivís manipulando pueblos devastados. No quiero vivir así. Y vos decís, ¿para qué lado estás? ¿Y a dónde vas? Sin fronteras, sin banderas, sin riqueza y sin pobreza, yo sí quiero beber. Sin fronteras, sin banderas, sin ejército, sin guerra, yo sí quiero beber. Sin pobreza, yo sí quiero vivir. Sin fronteras, sin banderas, sin ejército, sin guerra, yo sí quiero vivir. Sin fronteras, sin banderas, sin riqueza y sin pobreza, yo sí quiero vivir. Sin fronteras, sin banderas, sin políticos de mierda, yo sí quiero beber. Sin fronteras, sin banderas, sin riqueza y sin pobreza, yo sí quiero vivir. Estamos aí de volta, podcast Desobediência Sonora. Bom, primeiramente eu queria agradecer muito a disponibilidade do Idílio, do Fenixo Nigra, em ceder essa entrevista pra gente aqui nesse dia 11 de outubro, em Campinas, no Estação Cultura, no Expressões Anarquistas. Idílio, muito obrigado por participar aqui hoje com a gente. Não, tranquilo, aí a gente tá tentando fazer, né, a coisa, também trazer o anarquismo, a expressão anarquista acessível às pessoas, então é um esforço que, assim, a gente acredita que todo mundo que vem, que de alguma forma consiga contribuir ou trazer ou levar algum tipo de ideia, conceito, acho que já é válido. Então essa aqui é a pegada da coisa. Eu também agradeço pela oportunidade aí, a galera do Ruído Sonoro aí, por estar essa oportunidade, né, fazer o processo todo. Idílio, eu queria que você falasse um pouco sobre o nascimento do Fenixo. Como é que foi o contexto que surgiu, enfim, contar um pouco dessa história pra gente. O
Fenixo Nigra, ele é um nome em esperanto, que é a Fênix Negra. Ele surge assim em 2005. Ele é fruto assim de pessoas 6 pessoas, né? A gente teve a iniciativa do Fenixo, é justamente montar um grupo, uma união. Aí a gente sempre fica, qual que é a melhor definição? A gente se diz que é uma união de pessoas anarquistas que quer difundir o anarquismo e tendo o Esperanto também como referência também, que é um idioma que nós, como anarquistas, entendemos que ele é uma chave importante para a união da diversidade cultural no planeta todo, no mundo. Ele é uma ponte não impositiva de comunicação com outras culturas, com outros povos. Não é impositivo como se fosse uma coisa militar ou como se fosse uma coisa através do controle econômico. Então tem isso. Então, Fenix, em 2005, a gente produziu jornais, a gente mantém produziu jornais físicos, depois a gente solta com eles mais virtuais, né? Até por uma questão que foi reduzindo a grana, então a gente não está conseguindo fazer as edições. O que a gente consegue imprimir é a Info Papo Reto, que é uma versão mais simples, com uma dinâmica, com um visual diferenciado, para ser uma coisa bem é mais um zine que a pessoa visualizar, trabalhar mais com o visual. E aí a gente produziu isso, fazia eventos, atividades e tudo que tivesse envolvido com a anarquia, que a gente conseguisse, se tivesse perna, a gente está envolvido. A gente usa muito o conceito de possibilidades. Então, o que é possível, que der para cada militante, cada pessoa, né, envolvida com a pegada, com o compromisso, e que ela não se sinta sobrecarregada, se ela consegue fazer isso, vamos juntar para fazer uma coisa, vamos lá unir e fazer atividades acontecerem. Então, a gente respeita muito esses 2 momentos, né, que cada indivíduo faz, né, de contato individualmente, uma música, alguma coisa assim, poesia de forma individualizada, e quando se une também, a gente não descarta não, você não pode fazer, a gente não tem, cada um consegue fazer, vamos fazer, se quando une é uma boa, quando a gente faz individual também, e a gente tenta se complementar nesse processo. E o coletivo, ele possui homens e mulheres. Sim. E ele teve uma variação de pessoas participando ao longo desse tempo. Como que vocês se organizaram como coletivo durante esse tempo todo e como que ele está hoje? Então, a proposta a gente tem o princípio base, o mínimo que a gente tirou são 6 pontos. Ele é bem sucinto. A gente trabalha com questão de consenso. As pessoas que participam nele são pessoas, a gente tem... É diverso, né? A gente tem pessoas, homens, mulheres determinados biologicamente, e mais a gente trabalha muito a questão do trans, da questão homoafetiva, discussões sobre a questão de gênero, tudo. A gente não tem... é importante essa discussão, e nós temos muito presente no grupo nosso, no coletivo, né? Daí a nossa organização gira muito em torno desse contexto, a gente propõe ideias, a gente faz reuniões quando é necessário, a gente não tem regularmente uma reunião. A gente tenta várias possibilidades, por exemplo, a gente faz muito encontro virtual, através de um Hangout ou com outra forma aí que a gente consiga, para a gente trocar as informações. A gente marca reuniões presenciais quando é necessário, então a gente não tem uma certa flexibilidade no encontro das pessoas. Então, deixa eu ver se... É essa pegada, assim, a gente deixa fluir a dinâmica. Ela foi se alterando muito pouco, na verdade as pessoas vinham, sentiam qual que é, e cada um sentiu o conforto, se aquilo era ou não era. Então muita gente entrou, saiu, a gente teve várias conversas, teve, como qualquer outro, uma reunião de pessoas, seres humanos, a gente sempre tem alguns problemas, algumas diferenças, que isso faz com que algumas pessoas se afastem e outras não, mas na medida do possível muitas delas mudaram também, mas isso não mudou muitas características do grupo enquanto grupo, assim, da união, né, que eu gosto de falar assim. Enfim, eu acho que, não sei se ficou bem claro, assim, esse processo todo. Acho que sim. E as pessoas são todas de Campinas? Todo mundo que acompanha o coletivo é de Campinas, das cidades ao redor? Como é que pega a gente de São Paulo também?
Que a galera aqui tem aqui da região de Campinas. Então a gente tem gente de Sumaré, a gente tem gente de Campinas, a gente tem por exemplo, a gente tem um companheiro que ele era do Fênix e foi para Pindamonhangaba. A gente diz que, e assim, ele participa lá, Pindamonhangaba, o Luiz, e ele faz atividades lá, tudo mais, está envolvido com coisas. A gente fala que ele é o nosso, correspondente. É o nosso núcleo em Pinda do Fênix, mas é uma brincadeira, embora a gente tenha uma certa irmandade, uma certa irmandade com ele, assim, muito pelo tempo, né, de convívio, das atividades, de sacadas e tudo mais, e ele continua a fazer os corres lá. Isso a gente respeita muito isso. Ele é como outros, né, que embora não seja do Fênix, tem empregados, grupos, pessoas que a gente reconhece muito o esforço de fazer. A gente sabe como que é difícil dentro da perspectiva de um sistema opressivo, né? Então, seria isso. E sobre o Expressões, queria que você falasse um pouco como é que nasceu essa ideia e também que você pudesse fazer um histórico do Expressões, né? Um pouquinho de um balanço ao longo desses anos, como é que tem sido as atividades, quais foram os pontos interessantes que você gostaria de destacar, enfim. Pois é. Então, o Expressões Anarquistas ele surgiu em Araraquara com uma necessidade. O interior de São Paulo, assim, você tem a capital, você tem uma cena muito forte do anarquismo, você tem grupos, você tem pessoas, você tem uma efervescência de atividades e ações e tudo mais vinculados a isso. O interior já vai ficando, coisa vai diminuindo, então vai de acordo com o momento, se é moda, se um grupo junta, faz, depois eles param de fazer, a coisa some. Então a ideia do Expressões é trazer olha, todo ano a gente fazer uma atividade em outubro para poder trazer, olha, existe um anarquismo e a gente pode fazer a gente faz geralmente em alguma cidade do interior. A gente já fez em Piracicaba, fez em Araraquara, que é onde começou isso. A gente teve 4, 5 expressões em Araraquara, em Santo André, que é na Casa da Lagartixa, que a gente também teve expressões lá. Onde mais que a gente conseguiu fazer? Em Santo Amaro, aqui em Campinas a gente fez umas 3 vezes também já a atividade. E assim, a dinâmica dele, assim, a gente deixa fluir de acordo com os grupos envolvidos, com quem que encampa a proposta. Não vamos fazer aqui. Então a gente dá a gente não tem o controle do Expressões. Ele não é uma organização que tem toda uma diretriz assim, tem que ser assim assado. Aí existem as sugestões. A gente fez em Ribeirão Preto também. Em Ribeirão Preto fez de um jeito, em Piracicaba fez de outro. Aqui em Campinas, cada vez que fez, foi feito de uma outra forma. Tentando trazer o quê? Tentando um dinamismo, tentar sair um pouco dessa coisa de palestra. Não é palestra, ele vai chegar e vou falar sobre assunto X. Não, a gente tenta fazer com que o público se envolva, as pessoas se envolvam e façam Expressões, ele também ser parte do Expressões. As pessoas participantes são pessoas participantes mesmo, eles não são passivos do processo. Então a gente quer que mas existe uma resistência, assim, uma certa passividade nas pessoas em esperar como que é a história, como que é o horário, agora tem que ser isso assim assado e tudo mais. E a gente está querendo romper com isso. Olha, você pode ser protagonista, você pode puxar conversa, pode fazer uma atividade ou uma oficina e envolver. Então, assim, essas possibilidades a gente não nega, a gente envolve elas, a gente quer que realmente aconteça de uma forma espontânea, ou que se a pessoa vamos organizar, por exemplo, em Araraquara eles estabeleciam, vai ter fala disso, fala daquilo outro, tentando fazer um processo tentando ser mais organizado, né? Mas uma coisa não impede a outra, a fluidez do processo todo que rola o processo. Essa coisa que a gente quer preservar nas Expressões. A questão importante dele, em que cada um deles teve uma característica. A gente teve uma Expressões, que é o quarto, lá em Araraquara, que a gente fez manifestação de rua. E a gente propôs fazer a manifestação de rua. A gente chegou lá, vamos fazer uma manifestação? Vamos, por quê? Contra o governo do PT, que era ali no problema dos Correios, né? Que já tinha um desvio, estava sendo denunciado e tudo mais, e estava tendo um abafamento. Então a gente já fez uma manifestação contra o PT, contra os partidos. A gente tirou uma carta de Araraquara, manifestando que nós anarquistas nós não concordamos com o modelo político, com o modelo eleitoral,
esse que tira a responsabilidade e a autonomia das pessoas. Então a gente não concorda com esse modelo que tira isso. A gente o modelo de política que nós propomos, ele é inclusivo, que as pessoas se envolvam com ele. Então é muito importante esse exercício, essa prática. É uma prática mesmo, se a gente não exercita, ela vai atrofiando. Então a gente preza muito por isso. Então lá a gente manifestou isso, tem uma carta de Araraquara que está disponível lá no nosso site e tudo mais. E em cada ano foi bem interessante. A gente teve várias, aqui em Campinas a gente fez uma sede do Sindicato dos Construtores Civis e foi bem interessante, juntou uma galera muito diversificada e houve várias conversas, a dinâmica fluiu bastante, o rango foi comunitário, essa coisa da gente zelar pela uma alimentação vegetariana, vegana, a gente também a gente procura trabalhar muito esse contexto e trabalhar as expressões anarquistas. Então a gente quer ver as expressões, as possibilidades do anarquismo e não fechar numa determinada vertente ou outra. A gente quer desenvolver e mostrar que existem essas possibilidades, elas podem caminhar juntas ou não, mas há a possibilidade delas se trocar conversa, trocar figurinha e ver onde, isso aqui é legal em você, isso não é tão interessante, mas podemos fazer um bem bolado e trabalhar isso. Então a interatividade, a formação de pessoas, de grupos, no Expressões acontece muito, um entrosamento, a afinidade, a amizade. Tem amizades aqui que tem já um certo tempo, a gente vai criando e isso é a memória, como vocês estão fazendo com esse podcast. A questão da memória é muito importante. Então o Expressões tem uma jornada de 14 anos também criando uma memória que, olha, estamos aqui no interior, estamos querendo trabalhar, querendo unir o anarquista, entender o anarquismo e passar o anarquismo que a gente tem como nós, que a gente tem desenvolvido, e fazer as autocríticas, reflexão sobre, mas é por aí mesmo, não é por aí. Então o Expressões oferece essa oportunidade, mais uma oportunidade, né? Há tantas atividades assim, mas no interior é um pouco menos, então a gente procura dar essa marcada. Temos um evento anarquista no interior, não necessariamente numa determinada cidade, mas ele é um giro. Por exemplo, tem uma galera aqui que está propondo fazer em Mogi Mirim ou Mogi das Cruzes, assim. Então, isso é importante, mostrar, olha, tem uma riqueza. São Paulo não é só a capital, existe, embora tenha uma quantidade de gente muito grande em São Paulo, que isso até justifica o tanto de atividades lá, pela quantidade demográfica. No interior também tem atividades e nem sempre nós conseguimos sair daqui para ir prestigiar as atividades da capital. Então a gente vai desenvolvendo as nossas atividades locais e o Expressões é mais uma. E aí ele pode ser multiplicado, a proposta pode ser feita por todo mundo. Então, assim, é essa experiência que a gente quer e ela tem essa flexibilidade, ela é bem dinâmica, né, no processo, assim. Todo, no laudo médico dele, foram 9 tiros que meu filho tomou de ponto 40. O meu filho morreu. Matar mesmo. Uma abordagem policial, eles sabiam que eles estavam matando. Meu filho morreu com tiro no coração. Ainda hoje eu ensinei para dele. Ela ia ganhar a menina por isso. Ele era muito bem. Entendeu? Acho que nunca mais as festas vão ser como elas eram pra mim. Entendi que a saudade é tão... São mais agora. A gente vê que o modelo de extermínio é uma cultura no Brasil e é uma cultura também da América Latina. O desaparecimento forçado não é diferente, é uma perseguição, é uma faxina ética em lugar da pobreza e dos negros. Nós não podemos fazer assim. Estado autoritário investe em carnificina, assassina nem massa o povo da periferia. O sangue derramado pela polícia fascista faz parte da lógica perversa capitalista, do ódio de classe, das políticas de extermínio. Os poderosos com a caneta causam genocídio, como Hitler fazia nos campos de concentração nazista. Hoje a polícia repete massacre de forma explícita. Pra eles é normal matar inocentes, a lavagem cerebral corrompeu suas mentes. Assassinos fardados, consequentes, é só maldade na corporação dos prepotentes. Defensores das leis burguesas constitucionais, favelados e periféricos são seus alvos principais. Autoritarismo, prepotência, covardia, Estado opressor e sua polícia fascista. Fascistas fardados não passarão. 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 Fascistas fardados não passarão.
acho que pegando um pouco da sua fala sobre as expressões anarquistas do interior de São Paulo. Queria que você falasse um pouco desse cenário anarquista do interior de São Paulo. Além do Fenisco, que outros coletivos a gente encontra no interior? Quais são as especificidades dos coletivos do interior? Há alguma diferenciação em relação ao da capital, reivindicações, ponto de atuação diferente? Um pouco sobre o anarquismo no interior de São Paulo. O que é hoje em dia, né? A Vivência, a gente tem muito pequenos grupos, né? Formados, geralmente eles estão em torno de eixos universitários, então você tem estudantes. Mas há pessoas, por exemplo, aqui na nossa região de Campinas, você tem pessoas do underground, de uma cena de rolê punk e anarcopunk, que tem tem toda a própria dinâmica, que a gente tem um contato maior. Você vai ter bastante pessoas que tem uma aproximação, né, mas estão um tanto quanto assim, ainda soltas assim, de conexão. E assim, a troca de informação às vezes o que a gente percebe muito aqui é que as pessoas conseguem fazer uma conexão com São Paulo, mas não conseguem pegar com as cidades do seu lado. Assim, tem anarquista aqui em Campinas, eu não desconheço. Por exemplo, aqui mesmo em Campinas, a região de Barão Geraldo, que é onde tem a Universidade de Campinas, a Unicamp, lá tem núcleos anarquistas, tem veganos anarquistas, que fica um pouco destoado da cidade, porque a Barão Geraldo tem uma certa distância, e as pessoas que estão em Barão Geraldo, não sei qual que é a questão, mas não consegue, existe uma certa resistência em fazer a conexão, e olha, estamos aqui, vamos fazer mais atividades conjuntamente, né? Por exemplo, vai ter semana vegetariana na região de Barão Geraldo, então eles estavam arrecadando coisas para fazer essa atividade, da qual a gente só descobriu depois, poxa, vamos fazer, e fica essa coisa um tanto quanto um pouco isolado, até eu não sei se é proposital ou não, mas esse é um exemplo, por exemplo. E há anarquistas, grupos, pessoas, e às vezes assim, às vezes não fazem a conexão, não faz vamos entrar em contato com o Fênix Negra ou não, tal, porque a gente tem uma pegada assim, tanto que a gente, tá fazendo lá, se a gente saber, a gente vai conversar, vamos trocar ideias, a gente não tem muito problema com isso, porque a gente sabe a dificuldade que é encontrar os anarquistas se unindo no interior, então é importantíssimo a gente fazer a nossa união. Então vamos, qual que é o rolê de vocês, qual que é o rolê? E nós temos, embora assim, parece que é uma coisa um tanto que disfarçada, assim, quando fala de não tem mais, quando vai surgindo, assim, né, assim, e a nossa ideia mesmo é trabalhar para que eles floresçam e mostrem que o anarquismo não é essa coisa clandestina. A gente tem pegadas um tanto quanto violentas e que tem algumas propostas mais de ruptura, mais audazes, mas se a gente não construir uma estrutura de base que dê sustentação a essa audácia, a essas provocações, a esses enfrentamentos, eles desabam e acabam. Então a gente prima muito em ter uma continuidade no processo de luta, não é uma coisa de hoje e acabou amanhã. A gente quer continuar depois do amanhã e sempre. Então isso é importantíssimo pra gente. Então a gente tem contatos, geralmente as expressões vêm um pessoal de Mogi, um pessoal de Piracicaba, um pessoal de Rio Claro, e assim a gente vai tendo as conexões. No Fênix, no Expressões, aí acontece muito esses momentos, né? Olha, estamos lá, estamos coisa, tem gente que veio aqui, eu não sabia que existia um grupo anarquista em Campinas. Então assim, como que fazer mais a nossa projeção, que isso consiga criar identidade. Então é esse trabalho que a gente tem desenvolvido. A gente usa vários meios para fazer esse processo, a conexão com outros grupos, então no interior ainda é um tanto quanto precária, e a referência continua ainda sendo a capital, que é uma coisa que a gente fica um tanto... a gente está aqui, é mais perto vir aqui do que para a capital, mas às vezes as pessoas preferem a conexão para Ribeirão Preto, os caras vão direto para fazer atividade na capital do que ou colar aqui em Campinas, né? E a gente não sabe da atividade, é para a gente poder ir colar lá, ou quando sabe é muito em cima da hora, né? Então tem essas coisas. Por exemplo, na Baixada Santista agora está rolando uma atividade lá, e a gente gostaria de colar lá, só que a gente está com a atividade aqui, infelizmente, onde a lagartixa preta, né, a salarosa,
ativismo ABC também fez uma atividade. Eu sei que às vezes é mais complicado conseguir reserva, vir para uma atividade, que a gente já está falando de expressões desde janeiro, desde o ano passado. A gente fala, vai ter expressões em outubro, a gente só não sabe onde é, mas vai ter, vamos reservar o calendário. E em junho agora a gente reforçou isso, olha, vai rolar, a gente está com espaço agora, tudo mais, vão ser bem-vindos, a gente vai se organizar uma estrutura bem bacana para conseguir todo mundo conseguir se expressar e falar um pouco da sua vivência, da que a gente quer muito isso. E, infelizmente, esses grupos, como eles... essa é minha interpretação, é que como eles não conseguiram de alguma forma encaminhar aqui, ou não viram algum interesse, ou de alguma forma, eles fizeram atividades para eles lá, para não perder um feriado prolongado. Então eles foram ocupar o espaço de tempo localmente, né? Como eles não fizeram, não vão conseguir mandar ninguém lá, não vai dar, mas vão fazer alguma coisa local. E fizeram isso. Então essa uma certa ainda a comunicação, e a gente começar, olha, vai rolar lá, vamos lá prestigiar, para criar a solidariedade e o apoio mútuo. A gente tem que começar a trabalhar mais, e a gente está trabalhando, a gente está tentando, a gente vai, e isso é bem, acontece, né? Assim, mas faz parte. Assim, já... E pensando nesse rolê anarquista, e pensando também em junções com outras frentes de esquerda, o Fenisco, ele se associa com outros movimentos de esquerda, faz alguma atividade junto ou não? Não há essa aproximação. Queria que você falasse um pouco também. Uhum. Então, a questão aí é interessantíssima, já porque assim, como a gente tem uma proposta anarquista, um desenvolvimento de um pensamento não impositivo, que esse é um grande desafio nosso, é criar uma organização não impositiva dentro de uma estrutura impositiva. Então a gente não é golpista, a gente não quer fazer um processo revolucionário impositivo. Então a gente precisa que as pessoas entendam o que é um processo revolucionário, o que é essa ruptura e essa superação de classes, de processos opressivos e exploratórios. Em muitos casos, vários grupos, vertentes, partidos de esquerda, de linhas autoritárias e totalitárias, eles têm uma pegada do processo impositivo, baseando de pressupostos que eles estão com um determinado conceito que seria, vamos ver, não sei se qual seria o termo mais adequado, se estão partindo do pressuposto que eles têm algum tipo de conhecimento que outros não tenham, e com isso faz com que eles tenham um certo poder de dizer algo para os outros, assim, de uma forma que faça uma direção ou centraliza, porque eles têm um certo conceito que os outros não têm, que eles não viram. Esse vanguardismo, ou sei lá o nome que possa se dar a isso, e isso a gente fica com o pé atrás muito grande. É possível que a gente faça atividades em conjunto com grupos desse porte? Sim, só que a gente não vai ficar menos... a gente vai dizer a real. A gente não vai ficar poupando porque ele é meu amiguinho. Um partido autoritário, ele é autoritário, só porque ele está do meu lado fazendo um enfrentamento com uma coisa mais autoritária, não tira desse partido autoritário que ele é uma instituição autoritária e que tem que ser revista, ou até mesmo em determinados pontos, até ser evitada. Então a gente toma muito cuidado com isso. A gente sempre deixa bem claro o nosso posicionamento. Com isso, na verdade, acontece aquela coisa assim, de nós não que não nós participamos, na verdade a gente às vezes somos deixados de lado por conta que assim, é majoritário, não é majoritário na verdade, é um grupo pequeno, então não é relevante dentro de uma luta maior que é quantidade e não qualidade do processo revolucionário. E a gente vê justamente, a gente não quer fazer grandes atos, os grandes atos existirão, mas a gente sempre vai deixar claro o nosso posicionamento contra o anarquismo. A gente não vai abrir mão disso para encher as ruas de rubro-negro só de uma fachada. A gente não quer se iludir, nem iludir as pessoas envolvidas. As pessoas saibam do que elas estão participando. A gente não quer dirigir as pessoas não são gado, não são massa de manobra. Então a gente deixa muito claro, a gente quer que as pessoas estejam conscientes e que desenvolvam isso, entendam no que elas estão se envolvendo. Então o Fenisco deixa sempre demarcado esses processos. A gente vai em manifestações, desenvolve nossos materiais e entrega. E a gente sempre coloca o dedo nessas feridas. Então a gente é um pouco desconfortável para esses grupos. Que embora eles dizem que tem uma certa tolerância, a gente sabe muito bem que em algum momento a gente sempre fica numa retaguarda,
numa segunda, sabendo que a gente pode levar a qualquer momento uma rasteira ou um movimento grande, por exemplo, ser aparelhado e tratorado com manobras de um modelo partidarizado, profissionalizado, e o anarquismo não é uma profissão. Estar anarquista, ser o anarquismo não é profissão, não é é uma proposta de ruptura que tem um monte de coisa envolvida, e é contra a opressão e contra a exploração. E não é só porque eu digo que sou esquerda e sou das massas que isso vai mudar. E que vai mudar um processo somos um grupo autoritário porque o sistema é autoritário. Nós não vemos dessa forma. Se você é um grupo autoritário, nós temos um problema com você. Mas eu sou de esquerda, eu sou do seu lado. Não, você é um grupo autoritário, totalitário. Em qualquer momento você pode criar uma ditadura em que eu também possa, e a gente pode também ser prejudicado, ser atacado, enquanto a nossa preocupação maior em não serem positivos. Então, em qualquer momento vocês podem nos atacar também. Então a gente fica muito preocupado com isso, e é isso a gente tenta evitar realmente. Então a nossa participação, assim, a gente participou do movimento Passe Livre, contra a Copa, aqui é a tarifa zero também, mas sempre marcando bem. A nossa proposta não é estatização, nossa proposta não é a modelo partidário. A gente tem uma proposta, ela é viável, nós temos fundamentos para defender o nosso ponto de vista. Apresentaremos ela dentro desse movimento. A gente sabe que é um movimento, ele tem uma certa diversidade de concepções. Então a gente faz o enfrentamento e nesse jogo a gente vai fazer as conversas, e cada um vai tomar o seu rumo e vai ver a convicção de cada grupo, pessoas envolvidas no processo. O Esperanto, quando ele surgiu, muitos grupos anarquistas os reivindicaram, né, como uma língua universal e tudo. Queria perguntar para ti, depois de tanto tempo, ainda dá para apostar no Esperanto? Então, o Esperanto, por que a gente pegou o Esperanto? O Esperanto a gente vê como uma coisa importante, no sentido que ele propõe uma discussão sobre a questão de dominação cultural e também a questão da imposição de uma cultura sobre outra, sobre os povos, de formas impositivas, que é, por exemplo, através de meio econômico ou meio militar, que é os mais que a gente tem muito presente. Então o lance é que o Esperanto ele faz esse processo ele incentiva a discussão do entendimento de determinadas coisas não são tão naturais como parece. Então a gente fala português aqui no Brasil, mas ele é fruto de muito sangue, de muita violência para ter processo impositivo, como foi em outras culturas em que tem uma língua que fez o processo de dominação. Então o Esperanto ele vem quebrar essa lógica de processo de dominação de um povo contra outro, uma cultura contra outra. De que forma? Em que o cara, o Zamenhof, quando ele pensa o Esperanto, ele pensa numa forma de fazer uma ponte, uma língua auxiliar, muitos usam, de conexão com outras culturas, em que você vai respeitar aquela cultura. Então é uma outra forma de interpretar as relações. Aí eu vou um pouco... Tinha um anarquista da década de 50 chamado Roberto das Neves, em que ele trabalhava um conceito que era o anacionalismo. O anacionalismo é justamente a superação das relações nacionais, que são uma construção humana. Se é uma construção humana, o Esperanto também é uma construção humana, por que não a gente romper com as fronteiras e criar uma grande comunidade humana? E o idioma, o Esperanto seria esse elo de ligação, porque o Esperanto não quer se impor acima das línguas maternas, né? Ele quer ser só uma forma de ligar um cara que fala inglês com um cara que fala alemão, que fala português, que fala indiano, que fala chinês, e assim vai. Então ele quer fazer essa conexão, e uma conexão que não seja manchada de sangue. O inglês está manchado de sangue. O chinês está manchado de sangue, por exemplo, que são as línguas agora que estão tendo uma preponderância, porque elas estão vindo da influência da força econômica e da força bélica. Se não tivesse isso da jogar, tira isso da equação, você vai ter o quê? Quais são a cultura e qual que seria a relação? Mudaria totalmente o contexto. Então você tem que respeitar isso, tanto as pequenas culturas como as grandes culturas, e porque elas são grandes culturas. Então a gente trabalha isso, o Esperanto traz essa coisa, e assim, e isso não é uma unanimidade. Muitos grupos anarquistas não veem isso como uma coisa interessante ou importante. Então a gente trabalha o Esperanto
mas nessa pegada, a gente também não é impositivo, então justamente a gente faz o trabalho de, olha, o Esperanto é uma oportunidade da gente relacionar com outras culturas. Bacana, e sem ter esse peso da violência que a gente tem na linguístico e cultural que várias têm, né? Assim, a gente dizimou muito, sabe, as relações humanas da forma mais trunculenta, né, do processo. Aqui no Brasil a gente teve um aniquilamento de várias culturas nativas, e está tendo ainda, né? E não houve nenhum respeito para a imposição de uma língua no Brasil que foi dominado pelos portugueses, foi do português, mas você tem o espanhol, em outras áreas é o francês, e agora vem por cima, atropela tudo, vem o inglês, e agora o inglês está meio que tendo uma certa uma estremecida diante do chinês, que está vindo com uma potência econômica e militar, vem o cultural junto, que aí temos que aprender o chinês para fazer essa aqui, porque é a língua do poderoso. Sim. Então não respeita nenhum contexto ou outro contexto a não ser a relação de poder. E isso a gente quer questionar, e a Esperanto faz esse processo, por exemplo. Queria que você falasse um pouco, Idílio, sobre as produções do coletivo, né? Você falou do jornal e tem o site de vocês que tem bastante movimentação. O que as pessoas podem encontrar nesses materiais de vocês? Então, a gente produz a gente tem o material A-Info, é um jornal virtual que a gente não tem condições de fazer a impressão dele, né? Ele tem por volta de umas 30 páginas, então tem artigos, desenhos, é a contribuição de cada um ali. Às vezes tem artigo mais extenso, às vezes tem uma poesia, tem um desenho, fotografias. É um jornal, né? Então a gente vai trazer o que e a gente preocupa em trazer coisas sobre o anarquismo, né? Justamente para fazer a memória e as discussões atuais com os problemas que nós não temos, corrupção, questão partidária, processo eleitoral, a questão enfim, várias, a questão da destruição do planeta, consumo exagerado, e assim vai, os temas que os envolvidos, e ele aceita material de qualquer um que enviar. A gente não tem muita preocupação em, tem que ser assim, a gente enviou, a gente se preocupa se a pessoa quer assinar ou não, aí se a pessoa não quer assinar, a gente assume a responsabilidade do material publicado. Ele tem uma revista chamada Aurora Obreira. A Aurora Obreira, ela é uma revista, inicialmente ela foi criada numa pegada anarco-sindical. Aí a Aurora Obreira, ela, com o tempo, ela foi se tornando uma revista com uma característica anarquista geral, mas ainda com uma pegada anarco-sindical, mas ampliou o leque com materiais de outras formas de anarquismo. Aí tem o A-Info Papo Reto, que é isso que a gente consegue imprimir e distribuir, que a gente leva nas feiras, nas expressões, nos eventos. O Papo Reto a gente consegue imprimir e distribuir de uma forma gratuita, tal.
Aí a gente tem o site, o anarquio.net, a gente também é o mesmo esquema. Produzir um texto, um desenho, a gente coloca no Anarquio, por exemplo, vídeos, né? A gente faz os videologs. Na verdade, na maioria dos videologs sou eu que tô lá me exercendo como coisa que eu sou bem amador, bem primário o negócio, né? Assim, é uma câmerazinha, uma ideia na cabeça, uma câmera ali, vamos fazer no improviso. E todos eles, os vídeos lá, eles não sofrem edição, nada, eles são todos suicidas, né? Ficou bom, ficou ruim, vai esse aí, cara. E a pegada dele é essa, é tentar deixar essa espontaneidade com os erros, com os improvisos, com os brancos, né? Porra, o que eu tô falando, né? Aí tudo isso vai, a gente deixa rolar lá a gente posta tudo, a gente faz os vinculamentos a gente usa uma mídia comercial que é o YouTube, mas a nossa preocupação não é ter grandes seguidores, muita coisa assim, na verdade é fazer um provocativo dentro daquele ambiente para que mais pessoas se envolvam e façam também. Então até mais assim, cara, se eu tô fazendo de uma forma assim, você pode fazer também, que e ninguém vai, coisa mais ridícula, cara. Eu acho que se a gente é ser humano, a gente tá aqui com uma vida, a gente tem que experimentar, talvez isso é importante, porque com o tempo a gente vai envelhecendo, vai tendo mais experiências, e um dia a gente vai olhar para trás, o que a gente fez? Então a gente viu um monte de cagada, a gente aprendeu, eu fiz uns vídeos lá, cara, aquele tempo lá, mas eu fiz aqueles vídeos, eu não fiquei esperando que alguém diga, faça os vídeos. Não, vamos pegar, e a gente quer promover isso, que as pessoas envolvidas, tanto do Fenix ou não do Fenix, façam. Então o site lá, mandando material, o cadastramento é livre, a gente conversa, manda um e-mail, troca a mensagem, faz o cadastramento, a pessoa já pode estar publicando no site. Então é só uma questão de motivação das pessoas a gente se envolver. É anarquio.net, e ele surgiu no Expressões Anarquistas. A gente conseguiu fazer no Expressões aqui em Campinas, a gente fez como a gente fazia o ranking coletivo, a gente solicitou, passou o chapéu. O chapéu foi enorme, foi um negócio absurdo, assim, a gente conseguiu, lá no espaço, a gente fez uma bobeira lá do sindicato, que a gente não fez uma vistoria junto com o pessoal do sindicato. No final do Expressões, quando a gente foi entregar o espaço, eles vieram a dizer que nós tínhamos quebrado algumas coisas que já estavam quebradas. E acabou que a gente teve que arcar com pagar aquilo que eles disseram que a gente... Era uma birra, na verdade a gente fez um evento, juntou gente pra caramba, e eles, não era pra ser uma coisinha merreca, e foi uma coisa bem... chamou atenção, colou muita gente, já até saiu um grupo antifascista lá, foi uma coordenação antifascista de Campinas. Que aqui em Campinas tem uma cena muito forte de careca, tem mesmo? Uma pegada de bonehead, aquela coisa toda. Então a gente tem, e aí as pessoas aqui, a gente tem que ter uma certa fazer uma certa denúncia, discutir esse negócio assim, que essa coisa da cena do skin aqui, que a gente trabalha muito, assim, embora eu não tenha um vínculo maior, a gente está solidário nesse tipo de discussão, tá? E naquele momento a gente teve até um ataque, brigas entre punks e skins, e foi, na cidade a gente fazer um grupo de autodefesa, uma coordenação antifascista, denunciar, mostrar o que é o preconceito e tudo mais. Então foi feito um trabalho nesse com fotos, a gente fez algumas intervenções e tudo mais lá. Mas a gente conseguiu, e aí voltando à história, então a gente conseguiu, com o dinheiro arrecadado da verba ali, surpreendentemente a gente conseguiu pagar os prejuízos, consertar o que foi quebrado, e sobrou um excedentezinho, cobriu o gasto, e falou, que é? Vamos fazer um site, vamos fazer um domínio, né? A gente fez o domínio do anarquio.net e tá até hoje funcionando, assim, todo ano a gente tem que fazer os corres, né? Pra manter, que a gente faz um plano anual, que é mais... Por mês, quando você divide, é mais em conta. E aí a gente faz os corre para poder manter esse domínio funcionando, até que desde 2007 para cá, ele teve umas quedas, a gente vê umas bobeadas, mudamos as coisas, e aí a gente teve umas perdas de materiais. E a gente vai procurando sempre renovar o acervo que tem lá, colocando livros. A gente tem o processo de tradução, que a gente tem um parceiro de tradução que é o Dança das Ideias. Esse colega nosso que tem nesse iniciativa da Dança das Ideias, ele adquire livros antigos e a gente faz a tradução e faz a renovação dele para
para botar ele de forma virtual, até que a gente conseguir reimprimir alguns títulos, né? Então a gente tem vários livros que a gente conseguiu colocar no ar de volta, assim, trazer. Tem da Maria Lacerda de Moura, da Emma Goldman, do Cropote, algumas versões que estavam em espanhol, a gente fez a versão em português e tal. Tem do Herbert Reed, sobre anarquia e tal. Então a gente tentou, também a gente tem essa versatilidade, a gente tenta o que a gente consegue fazer, a gente vai fazendo os corre, né? E para criar realmente uma memória e mostrar, sim, nós temos material, nós temos uma história, a gente temos uma prática cheia de erros e acertos, nós não negamos o nosso passado, ao contrário de outras vertentes autoritárias que ficam negando o passado, falar que não é bem assim porque não foi do jeito que a gente... E assim vai, a gente não tem esse problema não, a gente erramos, então a gente está aqui para entender isso e tentar fazer um erro diferente, não aquele erro, mas fazer um outro erro. Enfim, a viajada é nisso. Então o site tem essa peculiaridade e de lá para cá a gente consegue manter. E é uma coisa que a gente tentou fazer agora, para dar a sustentabilidade do processo, a gente desenvolveu uma bebida vegana chamada hidromelado. O hidromelado ele é um composto de água, melado de cana, mais fermento biológico. Então a gente tem uma bebida fermentada alcoólica, vegana, porque não tem nada de origem animal, nem no processo de produção e tal. E a gente oferece um vinho de sabor seco, né, que é a característica do nosso hidromelado. A gente coloca alguns temperos ali para ele ficar... A gente quis fazer uma marca nele, a gente coloca catuaba, gengibre, cravo e canela. Então ele lembra um quentão, é um elixir, aí a galera dá o nome que quiser. A gente batizou ele de Maria Lacerda de Moura, que foi no Expressões do ano passado, lá em Araraquara, que numa conversa descontraída, a gente podia fazer, e a gente levou o hidromel, que a gente originalmente a gente começou a fazer de uma forma caseira. E a gente começou, isso aqui tá legal, vamos começar a pensar em fazer de uma forma para criar algum tipo de recurso para nossas atividades. Legal, só essa bebida, por conta do mel, ela não é vegana, né, cara? Como que a gente equaciona isso? A gente chegou nesse bem bolado do melado, que funcionou, e agora a gente tem as garrafinhas do hidromelado Maria Lacerda de Moura. A gente vai levar na feira, que vai ter agora em São Paulo. Quem quiser entrar em contato, a gente manda, e aí o lance dela é que a gente apresenta o custo de quanto que é esse hidromelado, a garrafa pronta, com rotulada, tal, quanto que ela sai de custo e o que a gente cobra mais. Por que a gente cobra mais? Sim. Por que a gente está fazendo? Porque a nossa ideia não é ficar fazendo hidromelado para ficar bombar. Não, a ideia do hidromelado é ter uma forma de que as pessoas possam contribuir e ter uma lembrança, sim, alguma coisa assim, e que ela contribua. Então a gente tem o custo dela que a gente apresenta e solicita uma grana a mais para bancar os corre, as impressões, fazer a ajuda de custo, viagem, alimentação e tudo mais relevante ao site, por exemplo. Então a gente usa o hidromelado, está sendo uma ajuda muito grande nisso. A gente foi no Rio recentemente num processo, teve um encontro lá nacional anarquista e foi incrível que a gente chegou lá, e como a gente já tinha falado antes, foi que as pessoas já vieram, você é hidromelado, quero conhecer, quero ver, e quando a gente viu, quando a gente foi para a feira de autogestão que rolou lá, no final da autogestão não tinha mais nada, saiu que foi interessante, a gente ficou surpreso assim, com a aceitação, e a galera atrás, não, eu quero hidromelado, a gente explicava como que era, e a galera, é isso aí. Muitos deram até a mais do que a gente sugeria, assim, a gente ficou bem surpreso com isso no processo todo. Então essas são as formas que nós temos aí no processo. Dílio, eu queria agradecer muito essa disponibilidade sua, da gente poder conversar um pouco sobre a organização aqui em Campinas, no interior do estado. Mas antes eu queria que você passasse todos os contatos do coletivo e também uma mensagem final para quem está escutando a Desobediência Sonora agora. Salutam al vin, mi estas tre feliĉo com tio afero e kai mi dankas tutte mundo. Então eu agradeço o Fernando por dar a oportunidade, ao pessoal do coletivo a dar esse espaço. O meu Esperanto não é muito bom, então a gente dá um improviso aí. E a gente vai
o importante assim é o seguinte, o contato é o fenixo@reseup.net. Também tem um outro que é lobo@reseup. Esse lobo significa o quê? O lobo é a sigla de Barricada Libertária em Esperanto. Então, simplesmente isso, né? É lobo, é um predador? Não. É simplesmente a sigla da Barricada Libertária. E aí é outro contato que funciona. E o anarquio.net tem todo o material lá. Qualquer tipo de material de envio, de qualquer tipo de coisa, a gente aceita de boa. Crítica, o seu vídeo teve assim, a gente olha com carinho, vê essas coisas, então a gente conversa, porque isso é muito importante nesse processo que a gente constrói. A minha consideração final seria essa, assim, é muito importante esse tipo de memória, porque a longo prazo a gente não tem essa coisa de continuidade da nossa luta, porque ela sempre é fracionada, quebrada por N motivos. Os caras que estão envolvidos desistem, as pessoas cansam e vão para outras coisas, e com isso toda a jornada, toda a construção, tudo aquilo que a pessoa, grupo, coletivo fazem é perdido, assim, ou perde totalmente, é perdido na memória, na história, é atropelado, e a gente só escuta a história dos que venceram, dos poderosos, e dizendo que anarquismo nunca existiu, por exemplo, no caso aqui, aí em Campinas nunca teve um grupo anarquista, nós já estamos com 10 anos funcionando, então assim, com altos e baixos, com qualquer coisa feita por seres humanos, tem essa peculiaridade, ainda mais com os desafios que nós temos e com um projeto de transformação social totalmente grande, assim. Então a gente é um tanto ambicioso, mas a gente acredita no potencial, a gente é otimista com as pessoas, então a gente vê que é possível sim, desde que a gente comece a ter um diálogo, começa a diminuir realmente o processo de hierarquização, de imposição, de autoritarismo, a gente vai conseguir fazer um rompimento de uma forma um tanto quanto visceral e que não volte atrás, que a nossa preocupação é essa, a gente dá um golpe para colocar um outro grupo lá que vai ter que dar um golpe para tirar o grupo, a gente quer fazer isso acabar, a gente se preocupar com outras coisas do que ficar tirando grupos de poder. A gente quer acabar com essa estrutura de poder, que as pessoas se envolvam mesmo para disseminar de forma horizontal uma autogestão, em que a gente tenha outras prioridades, como, por exemplo, viver de uma forma mais plena, conviver de uma forma mais digna, que as pessoas consigam ser plenas e fazer o que elas querem realmente ser, e não que estão cagando regra para ela para dizer o que ela quer. Ou seja, viver mesmo, sentir a intensidade que é do ser humano, da vida, né? E assim, não só nossa, como que do planeta, dos animais e tudo mais envolvido, né, nesse projeto. Então, assim, é um tanto ambicioso. E é uma coisa que a gente tem que começar agora. Não dá para ficar esperando alguém mandar, um grupo mandar. Então, a questão bem é essa. Eu agradeço a todo mundo. Eu espero que tenha sido claro, assim, que a gente fica meio emocionado, a gente não consegue, a gente dá umas atrapalhadas nas ideias aí, a gente pode ter falado alguma coisa, fiquem à vontade, não, esse aí não ficou, o cara falou um monte de atrapalhada, não, fiquem à vontade, conversa aí, quiserem falar com a pessoa que está gravando, o Fernando, ou alguém do coletivo deles e passar pra gente, ou falar diretamente, então eu vou repetir, o fenixo@reseup ou o lobo@reseup.net. O anarquio.net tem o material, vocês fiquem à vontade de conexão. A gente usa mais esses dois aí. As mídias comerciais que nós temos, eu não faço nem questão muito de divulgar, porque aquilo lá é só propaganda, mas a gente vê que é uma propaganda que tá relevante, tá lá, a gente não é nossa pegada muito não. Se alguém quiser, a gente tem no WeRazeUp, mas a pessoa não usa muito o WeRazeUp, infelizmente, né, seria uma rede social interessantíssima, né, mas é pouco usada. Mas seria isso. Em nome da União, nós agradecemos a oportunidade desse momento. Estamos aqui disponíveis para qualquer pessoa vir. A Campinas, pelo menos pela União, estamos de braços abertos a qualquer pessoa que queira vir conhecer, trocar ideia, tudo mais. Estamos aí. Então é isso aí.